Boa tarde a todos e a todas. É com alegria que estamos aqui hoje na Federação Espírita Paraibana, a convite de nossos amigos de coração de verdade, na Alvina Minha Virtual. Tem Marcos, Nato, Nietzsche, André agora com essa voz maravilhosa aí, cantando pra gente, João e toda a equipe que estava de manhã conosco nesse trabalho constante da evangelização. E parabenizar os pais, né? Que coisa linda, esse retorno maravilhoso, e todo mundo empenhado em levar adiante a proposta da evangelização e da nossa evangelização. É com alegria que eu falo sobre esse tema, porque eu não concebo a minha vida, nem a minha família, sem o roteiro divino do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E agradeço muito a espiritualidade, a obsessão que comecei a sentir aos 16 anos, que me levou a uma casa espírita. E lá eu tive, como tenho até hoje, a chance de fazer o aprendizado moral e a construção do homem de bem, porque essa construção não vai terminar tão cedo e com certeza ainda teremos outras vidas para continuar. Falar sobre evangelização e falar sobre uma tarefa de urgência, como diz Joana de Anjos no livro SOS Família, quem não leu é uma boa referência para começarmos a refletir sobre o tema e sobre o impacto positivo da evangelização na família. Ela diz: se a educação é uma tarefa de relevância na sociedade como um todo, a evangelização é uma tarefa de urgência. Então nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, embora muito assistidos pelo plano espiritual. Nós sabemos que nunca foi tão fácil errar como acertar, são dois polos extremos. Todos os meios de comunicação que temos, eles têm a sua vantagem de educar, mas eles mais deseducam do que educam. E é muito difícil para a família hoje caminhar sem o roteiro seguro do Evangelho de Jesus. E é por isso que tão sabiamente Jesus disse que nós deveríamos buscar primeiramente o reino de Deus, para que todas as outras coisas nos fossem dadas por acréscimo. Porque sem esse roteiro seguro do Evangelho, nós perdemos o leite, nós perdemos o rumo. E hoje nós nos deparamos com tantas dificuldades na sociedade para educar nossos filhos, para educar nossos jovens, para sabermos dar limites, para incutirmos bons valores. Porque se a educação é necessária e nós investimos nela o que temos cada um de melhor, qual é o pai e a mãe que não vai procurar o que é de melhor para seu filho? Que não vai procurar a melhor escola, não é? O melhor tratamento de saúde quando sabe que ele está doente, a roupa adequada para o inverno, para o verão, para as situações. Nós procuramos sempre o melhor. Quantas escolas visitamos para escolher a escola do nosso filho? Eu pelo menos já fiz isso várias vezes. Ir à escola, mostrar a escola, saber qual é a proposta pedagógica, não só a mentalidade, também. Mas se analisar todos os fatores e dizer, olha, esta escola eu posso colocar meu filho. Eu confio no trabalho desse diretor. Se nós procuramos dar o melhor em termos de buscas materiais, preocupados com o bem-estar físico, futuramente profissional e econômico, qual não deve ser o nosso compromisso enquanto pais e mães, espíritos que receberam uma missão, está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. Ser pai e ser mãe é uma missão? Os Espíritos dizem sim. E de grande importância. E muitos de nós achamos que não, tanto é que a gente pergunta à mãe que não tem tarefa fora de casa, é do lar. Como se ser do lar, não é? Não, eu não trabalho. Onde está o maior trabalho? Com isso não estamos dizendo que nós mulheres não podemos trabalhar. A nossa sociedade nos mostra que é necessário trabalhar. Mas nós precisamos colocar como valor também a busca do trabalho, da profissão, mas a formação espiritual
dos espíritos que recebemos sobre nosso lar. Um dia a espiritualidade vai nos perguntar: que fizeste dos filhos que te dei, dos espíritos que te confiei, para amparar e para educar? Quantos dramas narrados nas obras de André Luiz, nas diversas obras psicografadas das mães sofrendo no plano espiritual, porque não deram a educação adequada para que seus filhos caminhassem de forma segura. E que roteiro devemos buscar para que essa tarefa seja feita? O Evangelho, a evangelização. Se educar é importante, mas precisamos fazer uma diferença entre educar e instruir. A instrução forma bons profissionais, esperamos, mas a educação, ela visa formar homens de bem. Pessoas conscientes que sejam capazes de fazer o melhor que têm, por vontade, por decisão própria, por consciência adquirida e por terem vivenciado exemplos que as propiciaram fazer isto. Porque está provado que a nossa educação, ela é muito mais do que vemos, do que presenciamos, do que fizemos juntos, do que ouvimos. Não adianta os sermões nem as palestras excelentes se nós não tivermos condição de dar bons exemplos dentro do lar. E se ser pai e ser mãe é uma missão, como está lá no livro Os Mensageiros, segundo livro da coleção de André Luiz, os espíritos relatando as experiências fracassadas no lar, porque colocaram tudo em primeiro lugar, menos a espiritualização sua e a da família. Cursos de formação para os que serão pais e mães na terra, se preparando para receber. Leiam as obras de André Luiz. Quem não leu está perdendo metade da encarnação. Tem que ler André Luiz. Emmanuel diz: só em ler as obras de André Luiz nós evoluímos. Abrimos canais da alma, porque não tem quem fique ali sem tomar uma decisão depois, vendo tantos casos. Então vamos ler mais, vamos nos encher dessa instrução espiritual, para que a gente saiba levar para dentro do lar e conseguir levar a proposta do Evangelho de Jesus, que é o roteiro melhor que tem, para a gente formar homens de bem. E graças a Deus, Jesus teve misericórdia de nós, eu digo sempre assim, porque Ele enviou a terceira revelação. Porque de religiosidade, todos nós já passamos pelas escolas religiosas, nas várias encarnações, e no entanto continuávamos com os mesmos erros. Foi preciso Jesus enviar a terceira revelação à terra, para que nós pudéssemos, acordar. Aquela frase diz: acorda para Jesus. É isso. É o que a terceira revelação vem fazer. Nos acordar para o que significa realmente uma vivência do Evangelho. Nós precisamos nos educar no Evangelho e nos deseducarmos dos vícios que trazemos de vidas passadas. Na questão 919, Kardec faz um comentário muito interessante, mostrando que a educação é que um dia vai combater o egoísmo e o orgulho na terra. A grande chaga da humanidade é o egoísmo. E só através da educação é que nós poderemos formar uma nova geração. Quando os homens descobrirem que poderão fazer com os caracteres do mesmo jeito que se faz com as plantas, moldando as plantas, para que elas sigam rumo, para que elas se ajeitem. Quando descobrirmos que poderemos fazer isso com os espíritos que chegam, aí nós poderemos ter um mundo melhor. Porque também está lá no livro dos Espíritos. Por que é necessário que o Espírito passe pela infância? Para que ele comece a ter um novo aprendizado. Além de ele receber um novo corpo, que vai ajudar uma nova constituição espiritual, ele vai receber um novo cérebro, vai ter condições de se descondicionar de hábitos passados, para entrar numa nova cultura, numa nova sociedade, num novo lar,
e se inteirar de novos valores. E é por isso que nós reencarnamos em culturas diferentes, em ambientes diferentes, para que nós possamos nos descondicionar. Porque o que mais atrasa a nossa evolução é a repetição dos erros. Nós continuamos repetindo os erros de vida. E é preciso, não basta, é preciso começar a reformular esse projeto evolutivo, consciente. A cada 6 meses ou um ano nós deveríamos dizer: eu vou passar o ano de 2012 só pensando na paciência. Por que é que eu não tenho paciência para ouvir meus pais, nem para ouvir meus filhos, nem para ouvir alguém? Por que é que eu não aguento tal coisa? Nós deveríamos nos empenhar. Se a cada ano trabalhássemos e pensássemos mais em mudar o vício, vocês imaginem 10 anos da nossa encarnação, como seriam diferentes. Você olharia para trás, 10 anos. Bota na agenda, escreve no livrinho, esconde para ninguém ver, ninguém saber qual é o segredo do seu trabalho de reforma íntima. Ninguém precisa saber disso. Esconde lá seu caderninho e você vai refletindo e analisando. Qual é o nó da minha vida hoje? O que é que mais me atrapalha espiritualmente? Onde é que eu estou errando mais? Se refletirmos sobre isso, nós começaremos a nos evangelizar. Porque a proposta da evangelização é muito simples. A compreensão do Evangelho, os Espíritos já dizem: problema intelectual a Terra não tem quase. Capacidade de compreensão todo mundo tem. Mas a grande asa que falta é o amor. Então, se nós já temos facilidade para compreender que eu não devo fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, é uma regra ética muito simples. Então, eu vou pensar em alguma coisa. Como é que eu posso fazer para servir melhor a minha família? Nós deveríamos amanhecer o dia, a nossa prece diária deveria ser assim: Senhor, obrigada por este dia de vida, por eu estar no corpo físico, nesta família que eu fiz por merecer, neste grupo de reajuste. Porque, segundo Joana de Ângela, SOS Família, é o grupo família, é o grupo que volta para se reajustar espiritualmente e que precisa da ajuda de uns dos outros afetivamente, moralmente, para que o grupo cresça. Então, Senhor, se eu estou neste grupo, não estou à toa, me ajuda a servir. A palavra é isso. Não é a pedir, nem mandar, nem exigir, é servir. E para servir, eu preciso da cooperação, eu preciso da ajuda. Só essa disposição todos os dias, eu estou aqui para servir. Servir ajudando meu filho a superar o egoísmo que ele tem. Sim, porque educar é descobrir o que o outro tem, tanto de valores como de dificuldades, para que eu possa ajudar. Isso é educar. Não é impor hábitos. Embora a educação fale de autoridade moral e não de autoritarismo, de dar limites e não pancadas. Eu preciso conhecer esse sujeito que está aqui para que eu possa trabalhar. Por que é que o vício dele me fere tanto? Por que é que a arrogância dele me fere tanto? Aí eu preciso trabalhar a minha arrogância para eu conseguir chegar até ele. Está vendo como é difícil educar? Porque nós pensamos que educar é dar regras e apenas incutir hábitos. É uma tarefa. Ela precisa ser feita. Mas não é só isso. E nós espíritas precisamos acordar. Porque nós estamos um pouco adormecidos nesse nosso missão. No nosso compromisso de dar bagagem espiritual aos nossos filhos. Quando ele quiser, ele vai decidir se ele vai para a evangelização. Você pergunta para ele se ele deve ir para o médico tomar soro, se está com diarreia e febre. Qual é a decisão que você toma? Você chora junto com ele, vai chorando, mas leva. O enfermeiro está lá, tirando sangue, você chorando e ele chorando, você está lá. Não é assim que a gente faz? A gente não pergunta: meu filho, você vai para o hospital com essa febre alta? Não, você constata e leva. E por que na evangelização a gente não leva?
A gente deixa. Eu tenho pena. Tem mãe que diz assim, Socorro, eu tenho tanta dó. Ele já acorda tão cedo a semana toda. E aqui você não tem esse problema, que a evangelização é à tarde. Mas lá é 8h30 da manhã, no domingo. Socorro, mas eu tenho tanta pena do bichinho. Durante a semana você tem para levar para a escola? Não. Então não se sinta constrangida, continue fazendo. Ele é saudável, bota para dormir mais cedo. Esse sono, esse acordar de 8h30 no domingo, ou 8 horas, não vai fazer mal para ele não. Estivemos em Salvador agora, em maio, na visita do aniversário de Divaldo. Ele faz o seminário todo ano. E conversando com o projeto Manuel Flamengo Miranda, o pessoal que segue a linha do projeto da mediúnica, eles nos disseram que tem um trabalho mediúnico no domingo pela manhã, às 7 horas da manhã, para jovens. O que vocês acham? Vocês acham que essa mediúnica existe? Existe. 7 horas da manhã, no domingo, orientado por Joana de Anjos. Porque só vai quem tem antena, sintonia e vontade de crescer e de ajudar o semelhante. É a primeira seleção. É a seleção natural de evolução espiritual. Vocês imaginam um jovem, 7 horas da manhã, já está lá e tem a mediúnica para o jovem. Eu fiquei, meu Deus do céu, vivendo e aprendendo. Olha que decisão. Porque se eles colocassem no sábado à noite ou no domingo, outro dia na semana, a mediúnica ia ter aqui, esse auditório cheio. Mas será que eles estão realmente preparados? Estão querendo? Estão engajados? Então quem vai no domingo às 7 horas da manhã? Quem passou já no primeiro teste. Então, meus irmãos, a evangelização é essa oportunidade maravilhosa que os nossos filhos e nós aprendamos o roteiro divino para sairmos dos processos obsessivos, para começarmos a nos libertar da consciência de culpa que nos atrapalha e muito, e para começarmos a sentir uma certa leveza no espírito por estarmos cumprindo com os nossos deveres. Só sabe isso quem já conquistou. Ivone Pereira, uma grande médium, relatou numa entrevista há uns 20 anos atrás, em que ela dizia: como é bom ter a alegria do dever cumprido. Sinto que a cada ano que passa, estou me libertando de dramas e conflitos do passado. Como é bom olhar para trás e ver e cumprir o meu dever. Ela relata isso. As grandes almas começam a sentir essa leveza, e quanto mais elas sentem, mais elas servem, mais elas se preparam. Quando é que vamos olhar para o nosso lar e dizer: meu Deus, me ajuda a levar o teu evangelho para dentro do meu lar? Porque dentro do nosso lar, meus irmãos e minhas irmãs, tem de tudo. E muitos já têm, já chegou Jesus. Outros ele ainda não é. A maioria dos nossos lares estão com dificuldade de levar Jesus. A mãe vai com a religião, o pai vai para outra, mas os filhos não vão. Os jovens chegam e entram na casa, no lar não. Eles entram na casa, cada um vai para seu computador, vai para seu quarto, vai para seu lugar. Não entram no lar, ninguém sabe o que o outro fez, o que aconteceu, não existe mais aquele momento, né, de convívio, de almoço, de jantar, em que nós nos reunimos e vamos ouvir como foi teu dia, o que foi que aconteceu. Aconteceu uma coisa engraçada, passei por um constrangimento. Nós estamos sempre tempo para essa conversa. Que tempo nós temos? Nós acompanhamos de fato o que acontece com nossos filhos. Nós sabemos quem são seus amigos. Nós vamos à escola perguntar a coordenação, como é que o meu filho se comporta, a psicóloga, tem alguma coisa anotada aí? Nós procuramos o evangelizador, como é que você vê meu filho? Qual é o maior problema? Você já conseguiu perceber qual é o maior problema? Há 15 dias atrás, o evangelizador veio me relatar o que aconteceu na sala. Uma evangelizanda de 11 anos, no final da aula, deu um abraço e agradeceu: tio, obrigada por você ter me deixado falar, porque em casa não tem esse espaço.
E, segundo o evangelizador, a evangelizanda do terceiro ciclo relatou os conflitos e os dramas, e o que é que ela pediu ajuda, como é que ela poderia conviver com a mediunidade e com um dos irmãos que a oprime muito na agressividade e que ninguém toma providência no lar. Obrigada, Tio, por você me ouvir. Nós pensamos que os nossos filhos têm uma boa formação, isso é importante, têm uma boa profissão. E esquecemos do que Alberto Almeida disse uma vez no seminário aqui em João Pessoa. Eu assisti. Não se iluda, não. Os umbrais está cheio de médico, de advogado, de dentista, de professor, de contabilista, e foi dizendo as profissões todas. E de espíritas também. Quem tem dúvida, vale aí, André Luiz. Espíritas sofrendo tormentos. Manuel Flamengo de Miranda. Relatos de espíritos. O principal não é a formação profissional, embora ela seja necessária e importante para que alguém cresça na vida e faça o que veio fazer. Mas se ele não tiver a base do Evangelho, ele não vai ser um excelente profissional. Ele não vai cumprir com o seu Evangelho. Ele vai enrolar. Falta meia hora para terminar o expediente, a Maria já está pronta lá esperando. Não, a gente não atende mais não, porque não vai dar tempo. Eu já passei por isso. Chegar na repartição, não dá tempo mais para atender não, olha, só falta meia hora. Eu digo, minha senhora, uma aula, 50 minutos, meia hora, dá tempo para a gente fazer a exposição dialogada do conteúdo e começar a atividade. É muito tempo, meia hora. Então isso não é justificativa. Não, mas não dá mais tempo não. Tá certo. Quantos e quantos, professor, falta 10 minutos para terminar a aula, não falta mais nada não. E ficam as crianças sentadas, existe pesquisa que prova isso. Os meninos sentados com a bolsa arrumada esperando tocar. Numa escola privada, dificilmente vocês vão encontrar o professor fazendo isso. Por que é que nós estamos esquecendo dos nossos deveres? O nosso maior dever aqui na Terra qual é? O que é que Jesus nos diz? Que a vida é temporária, que nós devemos nos preparar para a vida do Espírito. Que não adianta termos tantas coisas aqui na Terra, acumular tesouros, se não tivermos tesouros no céu. Isso é muito simples. Jesus foi muito direto ao assunto. Agora nós temos dificuldade para concretizar essa proposta de Jesus. Por isso que precisamos da ajuda dos evangelizadores, da ajuda do trabalho da casa espírita. Porque vocês não se enganem, essas aulas são bem preparadas. Eles sentam, planejam, discutem, procuram dar o melhor. Eu queria que vocês vissem uma aula de 1h10, o que eles são capazes de fazer, de refletir, de entender. Aí muitos pais dizem, mas é só 1 horinha. Por quê? Porque está acostumado a ver 10 horas na televisão, na série, 8 horas na televisão. Então 1 horinha ele acha que não é nada. Mas vamos olhar o conteúdo, assista a aula, peça qualquer dia para você assistir. Eu já aconselhei alguns pais. Fique na janela, fique assim, longe, porque lá tem janela, dá para ficar escondidinho e ouvir. Vá ouvir o que o seu filho está ouvindo. Quando ele chegar em casa, eu pergunto, foi o que você aprendeu hoje na aula? É bom trazer de volta a aula. Porque aí você vai ter chance de dar exemplo, de comparar e de saber o que é que seu filho está aprendendo. Porque muitas vezes os meninos estão aprendendo uma coisa na evangelização e chegam em casa, os pais fazem outra. Então é importante eles terem esse acompanhamento. No livro Sexo e Obsessão, de Manuel Flamengo de Miranda, obrigada. Há uma cena de um capítulo em que eles saem para visitar uma instituição e tudo indica que é aqui na Paraíba. Por quê? A dica que eles dão é o local a zona mais próxima do nascer do sol. E a gente subentende que é na Paraíba, a instituição, a gente não sabe aonde. E eles vêm avaliar a evangelização em uma instituição. E o que é que eles constatam? Manuel Flamengo de Miranda fica impressionado com a quantidade de espíritos que estão assistindo as crianças na evangelização. Mas como?
apenas 8 a 10 crianças e tanto guia espiritual. Tanta gente aqui assistindo, evangelizador, criança, instituição. Por que isso? Porque a espiritualidade investe para que cada ser que volta à Terra, a encarnação seja bem aproveitada. Eles não querem que a gente chegue lá pelo suicídio indireto, pelo abandono ou a queda nossa, quando agimos no mal e deixamos o bem de lado. Isso é porque a espiritualidade investe. E ele diz mais: você está vendo essas crianças? Aí uma tinha ataque de epilepsia, a outra tinha problemas obsessivos, inimigos tudo esperando lá de fora. E eram aliviadas na hora da evangelização. E disse: olha, se elas continuarem na evangelização até a fase da adolescência, muitas delas não passarão por obsessões que passariam. Evita-se até a loucura se ela teve a chance de ter um lar que ajudasse e que ela fizesse o tratamento na evangelização. Aí você fica pensando, mas por quê? Uma aulinha daquela para ser feito todo. Uma aulinha, né? Que é assim que a gente acha que é. É uma grande aula. É um momento em que o Espírito está recebendo orientação. E os guias investem para ele arquivar esse conteúdo nessa fase inicial. E esses arquivos serem acionados quando André Luiz Diniz, missionário da luz, se eu não me engano, capítulo 14, quando a glândula pineal, na fase da adolescência, abre com seus hormônios para o cérebro. E, segundo André Luiz, o que acontece? Até aquela fase, a criança estava recebendo ajuda, orientação, arquivando. Quando ela abre os arquivos do passado, que através dos hormônios produzidos pela pineal, ela traz todo o passado de volta. E é por isso que a gente estranha. Ela vai trazer os conflitos sexuais do passado, as angústias, os dramas de consciência, a consciência de culpa, os desejos do passado ficam mais acesos. Leiam lá, está lá, glândula pineal, missionário da luz. O que está lá que André disse? E aí ele diz, se a criança teve uma boa formação, recebeu esse impacto da evangelização, da formação do lar, de bons exemplos, dos pais ajudando para que ele cresça, quando ele abrir esse arquivo, aí ele vai confrontar. Isso que está guardado em mim, que está vindo agora, essa vontade louca de fazer tantas coisas, mas eu aprendi isso. Eu vivi isso e agora, quem sou eu? Que ser humano eu vou construir? Daí o impacto da adolescência. Aí fica claro. Olha que psicologia profunda. Está explicado. Porque é o drama na adolescência. Eu não sei se vocês passaram, mas eu passei pela minha. Era uma saudade tão grande que eu sentia, que eu não me lembrava o que era. Eu chegava a chorar. Sentia saudade de uma paixão que eu não sabia onde estava. Parecia coisa de doido mesmo. Certo? Não tinha sentido. Eu me via nos bailes, lá na França, naquele mundo. E eu, minha Nossa Senhora, eu já dancei tudo isso, eu já fiz tudo isso. E olhava para a minha vida, não tinha barinho, minha mãe trancada. Eu olhava minhas amigas passar pela janela. E voltando, eu olhava o baile quando terminava. De madrugada eu sabia quem tinha. Quem não tinha, olhando pelo janela, eu sabia todo mundo. Mas vai não. Maravilha da educação. Imagina se ela tivesse solto, deixado tudo isso à vontade, o que não poderia trazer de passagem. Será que a gente ia conseguir fazer isso? Equilibrar e tomar um novo rumo? Então, meus irmãos, é o nosso compromisso, é um compromisso com Jesus. Essas almas voltam para a gente amar, para a gente ensinar que o meu filho, nosso propósito é de ser bom. Eu digo lá em casa, não pense em ser rico e ganhar dinheiro. Pense em trabalhar e perceber sua profissão sem remunerar por ser rico. Não queira ser rico. Se tiver alguém aqui querendo ser rico, pelo amor de Deus, não pense em ser rico, isso não é vantagem para ninguém. Não pense em ser o melhor. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser o bambambam. Pode dizer que eu estou errada, mas eu acho que eu estou certa. Meu filho, você tem que ser o melhor da sala, você tem que ser o melhor cirurgião, o melhor médico, o melhor advogado. Seja o melhor, não para ganhar dinheiro. Melhor porque você quer dar o melhor que você tem. O mais importante na vida não é a gente
ter muito dinheiro. Pelo contrário, isso é o perigo da encarnação. É provação, está lá no livro dos Espíritos. Provação. Não queira ser a mais linda e maravilhosa, nem o mais lindo e maravilhoso. Seja você. Goste de você. Olhe os padrões que estão colocando lá fora. A escravidão da beleza e do corpo. Questionar tudo isso para que eles consigam ser o ser que eles precisam ser. No livro do Mundo Maior, também tem casos de relatos da mãe desesperada no plano espiritual para socorrer os filhos, que ela não educou. Os filhos sofrendo na terra e nos umbrais, e ela em desespero, pedindo e trabalhando para ver se um dia ela vai ter esses filhos de volta. E aí, os espíritos que comentam, que estão acompanhando André Luiz, a mãe fez de tudo para a filha ser uma boneca. E não ensinou a filha a ser mãe. O rapaz, o pai ensinou a ser o conquistador. E não ensinou a ser o dono de casa, o pai. São ensinamentos muito fortes para a gente refletir. Que evangelho estamos levando para dentro dos nossos lares? Que lições estamos tentando passar para os nossos filhos? O que é que eles vão se lembrar de nós depois que desencarnar? Que lembrança queremos que os nossos filhos tenham da infância? Vivenciamos a caridade, vivenciamos a solidariedade com eles. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, capítulo, em que ele mostra que muitos pais vão sofrer presos dos filhos, porque não lhes ensinarem a fazer o bem, a fazer a caridade, a respeitar, a amar, e vão sofrer depois as consequências. Nós precisamos acreditar neste papel que a evangelização tem nas nossas famílias, nos nossos lares. Nós precisamos instituir o Evangelho no lar. Aquele encontro semanal pode ser de 11 horas da noite, 10, não tem problema para o plano espiritual. Contanto que eu consiga agregar filhos, o grupo familiar. Vamos fazer o Evangelho no lar para diminuir a violência. Quanto mais Evangelho, mais prece, mais orientação, diminuímos a violência. Uma reunião como esta, todos nós estamos sendo assistidos. Todos nós estamos sendo guias espirituais, eu acho, de longe, aproveitando aquele momento que a gente desligou a televisão, que a gente se descondicionou do jogo, se descondicionou de festas e outras coisas. Estamos aqui pensando na proposta de Jesus. Nós precisamos investir na nossa espiritualização. E o melhor caminho é investir na família. Que tempo eu tenho para meus filhos? Que tempo eu tenho para o meu lar? Que tempo eu dou para o trabalho social e o estudo da doutrina espírita? Que tempo eu invisto no lar para dar espaço? Meus filhos não gostam de ler, então eu vou ler com você, meu filho. Um dia na semana a gente vai ler 12 capítulos de Nosso Lar. Estou já terminando. Estou fazendo isso com 2 adolescentes. Tem semana que não dá, a gente não lê. Mas eles vão ler o livro comigo. Leia com eles. Escolha um livro para ler em família. Toda semana, no dia da leitura do livro, meia hora. Dá tempo você ler no mínimo um capítulo, dependendo do tanto que faz. Leia juntos, vocês entenderem. Faz um resumo rápido. Simplesmente. Lembra do capítulo anterior, vamos ver agora como é que a história continua, o que está acontecendo agora. Vamos escolher o dia de levar a palestra espírita para o lar, ou filme que tenha uma instrução educativa. Porque filme, eles já assistem todo dia. Ou na televisão, no cinema, a gente nem sabe, mas eles assistem. Então nós vamos instituir o dia do filme hoje, eles fazerem comentários. Olha o dia do filme. E a gente vai atrás de um roteiro bom para a gente assistir. Ultimamente assistimos filmes assim, do cotidiano mesmo, não são nem filmes espíritas, com temática
de espírito. Mas quem assistir aquele filme Mãos Talentosas vai entender o que eu estou dizendo. O que é uma mãe lutar para que os filhos se alfabetizem, superem o preconceito de serem negros nos Estados Unidos. E está lá a vitória da mãe e da família, melhor cirurgião do mundo hoje, ainda está vivo. Assista Mãos Talentosas, você vai chorar. O Contador de Histórias é um filme brasileiro. Luiz Vilato foi quem lançou em 2009. Não é um filme lançado lá fora, mas ele conta a história de Roberto Carlos Ramos, um brasileiro, que está entre os 10 maiores contadores de história do mundo hoje. A história dele é uma história fantástica. A mãe, na década de 70, com 9 filhos, vê aquela campanha enganosa: leve seu filho para a FEBEM, ele vai sair lá um doutor, um advogado, não sei o quê, não deixe seu filho na rua. E a mãe leva o filho para a FEBEM com 4 a 5 anos de idade. Ele passa por todo aquele processo de abandono, de se sentir sozinho, de agressividade, de todos os problemas que eu não vou relatar aqui da instituição. Mas um dia ele está com 13 anos e uma pedagoga francesa vem ao Brasil fazer uma pesquisa. Ela quer saber se a educação, se uma criança, uma adolescente com 12 anos de idade ainda tem jeito, sai do crime, sai da marginalidade e pode ser gente, como a gente conhece o ser humano, aspectado aí, é equilibrado, que não está destruída a sociedade. E ela vai tentar conquistar esse adolescente. Gente, o filme é uma coisa linda, porque ela realmente assume o papel de mãe. E a gente vai ver que ninguém educa se não estiver próximo, afetivamente envolvido. Eu tenho que querer educar. Eu preciso estar sensibilizado para fazer isso. Por isso que o amor de mãe e pai, e o dos pães, né, porque tem pais que são verdadeiras mães, é chamado de amor incondicional. Porque você não coloca condição. Você educa. Você se esforça, você faz tudo. Embora errando muitas vezes, mas a gente se esforça. E ela se coloca como uma verdadeira mãe para aquele adolescente. E descobre que ele gosta de história. E ela começa a contar histórias para ele. E através disso ela o alfabetiza. E ele passa a morar com ele. Para finalizar, ela leva esse rapaz para a França quando ela volta. Ele volta para o Brasil, formado como educador. Pasmem vocês, para onde ele vai? Na FEBEM. Ele vai ser voluntário na FEBEM. Ele vai fazer, e ele contando o filme é muito interessante, porque tem umas cenas que ele imagina como contador, como é que ele via quando era criança. E ele volta para a FEBEM e vai realmente fazer um papel de um verdadeiro educador que está preocupado em formar homens de bem, independente de religião. Em nenhum momento o filme fala em Deus, em religião, e a gente vê o resgate do ser humano. O que acontece com a história dele, Roberto Carlos Ramos, que está vivo até hoje? Ele começa a tirar crianças e fazer o que fizeram com ele. Sabe quanto ele já tirou? 13 crianças, tá? 13. E continua lá, trabalhando, educando, contando histórias e cuidando deles. E está entre os 10 maiores contadores de história do mundo hoje. Olha que história redentora. E o que me chama a atenção é porque em nenhum momento ela fala em Jesus, em pedagogia do Evangelho. Ela não fala em religião, mas ela vive a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do amor, que não tem nome. É por isso que não é religião quem salva, é o amor que salva. E ela faz esse resgate. Quem assistiu o filme vai perceber. Tem umas cenas lá violentas, não deixe crianças, menos de 12 anos assistir o filme. Mas a história nos comove pelo propósito. Ele volta, ela guarda o endereço da mãe e entrega para ele, porque quando ela foi para a França com ele, ela sabia o endereço dele, ele não sabia nem onde a mãe morava. Depois essa mãe
E ele volta, vai cuidar da mãe até a mãe morrer, ele volta para resgatar os laços dele com a família e consegue se construir como uma pessoa equilibrada que recebeu amor. E vivia na rua, usando drogas, roubando, com agressões. Essa educadora provou que não existe criança irrecuperável. Existe criança mal amada e descuidada. Então, meus irmãos, nós temos um compromisso social. A doutrina espírita tem um compromisso social de evangelizar para que a sociedade se transforme. Então, nós precisamos pensar que exemplos eu estou vivenciando dentro de casa, porque meus filhos vão aprender com exemplo. Olha o tempo que ela deixou para contar a história, para andar com esse jovem, para educá-lo. A cena que ele entra no estádio para assistir o jogo é linda. Ele jamais entrava no estádio, porque chegava vestido como chegava e os policiais não deixavam entrar. E aí, quando ele vai arrumado, morrendo de medo, ele com medo de enfrentar os policiais, porque ele acha que vai ser preso, vai voltar para a FEBEM. E ela mostra, leva para o espelho e diz: você não é mais aquela pessoa. Você não é mais um marginal ou uma criança que não está caminhando bem. Olhe para você. E volta. Os guardas fazem a entrevista e ele vai. Ele fica tão feliz que ele vai fazer isso com todos os guardas. Porque ele não acredita. Ele vai e volta, porque ele quer ter a sensação: estou livre, eu agora posso entrar e sair. Gente, isso é uma coisa muito bonita. É muito emocionante. Então nós precisamos nos encher dessa vontade de ajudar o outro a ser bom. Meu filho, você precisa ser bom. Você não está ajudando o seu irmão. Meu filho, olha, seu irmão está desesperado procurando a carteira. Vamos ajudar todo mundo? Ah, mas ele é indisciplinado, não está mandando embora, está vindo coisa boa, eu acho é pouco. É um momento da gente ver quem é que é apressado não acha bom ser ajudado. Então são coisas simples que nós devemos começar a repensar no nosso dia a dia, no nosso lar. Que momentos tiramos para levar nosso filho para um parque, para um passeio, para descondicionar o computador, videogame, televisão, computador, videogame. Que espaço de lazer nós estamos dando para que ele viva coisas diferentes e para que ele aprenda coisas diferentes. Nosso tempo está encerrando, não é? E nós temos que concluir analisando essa proposta do Evangelho que está posta na doutrina espírita. Nós precisamos juntos construir um novo mundo. Está aí. Todos nós falamos da mudança que estamos passando no momento para o mundo de regeneração. E que mundo é esse? É um mundo que vai ser construído por todos nós. Quando acreditamos na bondade, quando acreditarmos mais no amor, quando tivermos mais fé e não entrarmos em desespero dentro do lar, mostrar aos nossos filhos a importância da fé, da paciência. Quando olharmos para nossos filhos e termos agora dizer: meu filho, você está sendo muito egoísta, vamos pensar sobre isso. Vamos tentar trabalhar isso. Vamos tentar nos libertar disso. Para isso é preciso se conhecer. Porque como é que eu vou perceber se eu não percebo nem mim? Se eu também não me coloco que estou me educando. Então é muito importante olhar para os nossos filhos e começar a vê-los como espíritos imortais que são. Não são bichinhos, não. Ah, o bichinho, deixa o bichinho fazer. Não. Está errado, está errado. Ah, meu bebê, 14 anos meu bebê. Que história do meu bebê? O bebê já foi, faz tempo que ele não é mais bebê. Vamos conversar. Vamos dialogar, vamos rever esses conceitos, porque nós precisamos e estamos numa missão de mudar a nossa sociedade, porque acreditamos que é possível mudá-la através do amor. Ou eu não acredito no amor, ou eu ainda estou naquela concepção de que ninguém presta, um Deus egoísta,
a sociedade está muito ruim. Não, nós temos que acreditar, não, meu filho. É a semeadura do bem, vamos semear, independente de que solo seja. Ah, não adianta ensinar aquele não, aquele ali não presta não. É ruim demais. Ah, isso aí não tem jeito não, tem pai e mãe que diz assim. Ah, esse menino é muito ruim, tem jeito não. Nunca olhe para seu filho dizendo que ele é ruim, que ele não presta. Meu filho, eu não gostei daquela sua atitude. Eu sei que você é capaz de fazer melhor. Você teve uma atitude que eu não concordo, que o Evangelho não aconselha e que você vai sofrer se continuar insistindo. Mas você não é ruim. Ele pode estar vivenciando um momento de violência, de agressividade, mas ele não é ruim. No livro Inteligência Emocional e Educação Emocional, vocês vão encontrar o caso do pai que entra no metrô com 3 filhos e os filhos começam, ele senta, encosta a cabeça e os filhos começam, puxa o jornal, agrediu outros, vai e vir. E uma mãe diz, meu senhor, o senhor não está vendo o que é que seus filhos estão fazendo, não? Olha o que eles estão fazendo. O senhor não sabe, não, educar seus filhos que fazer. Ele disse, minha amiga, eu não sei mesmo, não. Esses meninos acabaram de saber que a mãe deles morreu. E eu não estou sabendo nem o que dizer para eles. Olha como mudou o contexto. Então o que a gente vê nem sempre é o que a gente vê. A gente vê uma pontazinha e a gente não sabe o que está por trás. Então muitas vezes nossos filhos estão ali naquela fase de violência, de agressividade, e a gente acha que ele é sempre assim. O que eu preciso fazer para ajudar meu filho a diminuir a violência? Vou fazer o atendimento do parto, atendimento fraterno, procurar um psicólogo, tentar me organizar para eu saber como trabalhar com aquilo ali. Quando o 7º filho, o 6º filho nasceu, teve um que ficou gago, eu entrei em desespero. O que é que eu faço? Deve ser a quantidade, muito menino de uma vez. O que é que eu faço? Ir atrás da psicóloga. Não se preocupe em corrigir. Ele está no impacto emocional. Coloque no colo. Tem hora que deixe o bebê lá, bote ele junto de você, chame, faça alguma coisa. Teve outro, quando o Sérgio nasceu, o outro começou a falar comigo como quem falava com o bebê. Só comigo. Mamãe, eu quero ir lá. 11 anos de idade. Eu entrei em desespero. Nossa Senhora, o que aconteceu? Vamos atrás de solução. Vamos atrás de psicólogo, fizemos terapia, não encontrou nada, calma. Deve ser impacto emocional. Passou. Cada situação nos pede que a gente olhe, não é ignorar, fazer alguma coisa, procurar ajuda. Eu não estou conseguindo dialogar. Meu filho, outro, com 4 anos, devia esconder na escola, por debaixo de tudo que era troço. Deu trabalho na escola, a escola achava que o menino tinha sumido, o menino estava se escondendo embaixo da mesa. Eu disse, pronto, tirei trauma dos meus filhos, deve ser porque tinha na época, tinha 4. Comecei a fazer aquela terapia do diálogo à noite. Ora, conversa, aí você começa a conversar com ele, anjo da guarda, ajude meu filho. Meu filho, você não precisa se esconder, você está se escondendo de quê? Todo mundo lhe ama, você está deixando a escola toda preocupada, não faça mais isso, vai brincar com seus colegas. Depois de uma semana, o menino deixou de se esconder. E foi a conversa, foi a oração, foi tudo junto e a vontade de ajudar. Então nós precisamos olhar para ver o que meu filho está precisando, o que minha filha está precisando, o que nós estamos precisando, o que o Evangelho pode nos ajudar. Será que ele está precisando de paz? Será que nós estamos precisando ler alguma coisa sobre como conversar com os filhos, como dialogar? Nunca coloque que ele é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo, mas tem que dialogar, meu filho, o que é que está acontecendo, por que você está agindo assim. Do mesmo jeito, nós, enquanto educadores, professores, também devemos fazer isso com nossos alunos. Eles também são filhos que a vida nos dá para que nós aprendamos a amá-los. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para a educação com essa lição que Jesus nos dá. Primeiro, que a proposta do Espiritismo é uma proposta de reeducação das almas. Reencarnar é se matricular de novo na escola
na série que fomos reprovados para recomeçar a tarefa. Então, todos nós estamos matriculados no planeta Terra para um reajuste. Isso aqui não é colônia de férias, embora nós tenhamos o direito de tirar férias. Tirar férias, não é colônia eterna de férias. Tirar férias. Então precisamos trabalhar, estudar, desenvolver. Vamos levar adiante essa proposta para que a gente possa lá na frente dizer: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. Não só para meus filhos, sobrinho também é filho, neto também é filho, pela segunda vez, os filhos do vizinho, os filhos da comunidade, os filhos do abandono, também são nossos filhos. Então, que nós possamos nos encher dessa vontade de dizer: Senhor, me ajuda, não estou conseguindo dialogar com meu filho. Chore, é para chorar mesmo. Se pai e mãe não chorar, então não é missão, não é? Não é trabalho de renovação de laços. A gente vai chorar, mas a gente vai ter alegrias, muitas alegrias, lá na frente, quando eles olharem para nós e dizer: obrigada por a senhora ter se esforçado tanto para eu aprender alguma coisa, não só na profissão, mas principalmente pela evangelização. E como é bom ouvir isso. Eu já comecei a ouvir isso. E hoje eu sei o quanto foi importante o esforço grandioso de estar junto com eles numa casa espírita. Tive que fundar um centro espírita ao lado da minha casa, porque eu não tinha condição de ir longe do centro espírita. Então tive que fazer ao lado para poder trabalhar com uma família numerosa, também profissionalmente, e estar na casa espírita. Esse é um esforço que nós devemos fazer e que vale a pena fazer. E que não estaremos sozinhos. Não estaremos sozinhos. Trabalhar na evangelização é arranjar outro guia espiritual. Quem quiser guia espiritual vai para a evangelização. Porque os espíritos dizem isso. Trabalhar na evangelização é ter proteção. Porque até em nosso lar, o bônus fora é dobrado para quem cuida de crianças. Então, daí vocês vejam, não é, que essa missão de encaminhar almas para o bem é uma missão abençoada para que nós nos libertemos e para que sejamos dignos do amor dessas criaturas e de dizermos um dia: Senhor, me ajuda, Senhor, obrigado, porque eu consegui. Que nós possamos levar adiante a proposta da evangelização, que é proposta de regeneração, terapia espiritual e formação do homem de bem. E que Jesus nos abençoe nessa tarefa. E obrigado por me ouvir uma tarde de